Atos do Espírito Santo, capítulo 25. Leiamos a palavra de Deus. Tendo Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. Havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus com graves acusações contra ele, aos quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse Paulo: eu estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorasse alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou um certo preso aí, e a respeito de quem os sacerdotes e os anciãos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles eu respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Levantando os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele questões referentes à sua própria religião, particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Aleluia! Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas Paulo, apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa, o rei, disse a Festo: eu gostaria de ouvir este homem amanhã. Respondeu ele: o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, entraram na audiência junto com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade. Paulo foi trazido por ordem de Festo. E então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 25 de Atos nos mostra o que aparece em todo o livro e também na história, o que nós chamamos de confronto de poderes. Confronto de poderes. O apóstolo Paulo está preso por acusação dos judeus, o poder religioso,
e ele está detido pela força dos romanos, o poder político. E essa é a grande batalha que nós todos enfrentamos, todos. Há uma influência, um sistema religioso em todas as nações que tenta controlar as pessoas através de crenças e fundamentos antibíblicos, mesmo usando a Bíblia. E há um sistema espiritual político que, simbolizando o poder humano do governo, também sobre as nações, tentando influenciar as pessoas. E um terceiro poder que seria a soma desses dois, chamado de Babilônia. E lendo o Apocalipse, nós vamos ver esses três poderes: a besta que emerge do mar, simbolizando o poder aí religioso; a besta que emerge da terra, que é um símbolo do sistema político; e a Babilônia, a grande Babilônia, que lá em Apocalipse é demonstrada como essa cidade, e na verdade é uma cidade espiritual, que influencia a maneira das pessoas pensarem, mais do que nós percebemos. Só se discerne espiritualmente. E Paulo está aqui então, acusado pelos judeus, preso pelos romanos. E é muito interessante porque Lucas vem em Atos mostrando como que Paulo evangelizou grande parte da Ásia Menor e a Grécia. E de repente, agora, quando Paulo vai a Jerusalém, Lucas, que andava com ele várias vezes dizendo fomos, estávamos, Lucas agora descreve esse grande herói da fé, vamos dizer assim, Paulo, preso, limitado, preso por esses sistemas que se levantam contra ele. E agora ele está em Cesareia, preso. E somente para fazer um resumo, depois então de 3 viagens que Paulo faz, missionárias, descritas em Atos, viagens estas épicas, inesquecíveis, viagens que marcam a história da bíblica e a nossa história, Lucas agora descreve 5 julgamentos, dos quais nós já vimos alguns. Primeiro nós vimos a multidão dos judeus ali numa parte do templo, em Jerusalém, no capítulo 22. Depois nós vemos o segundo julgamento que Paulo passa no Sinédrio, conselho dos judeus religioso em Jerusalém. O terceiro e o quarto em Cesareia, diante de Félix e Festo, procuradores da Judéia, no capítulo 24 e 25. Nós vemos isso aqui em Atos. E agora, a partir do capítulo 26, que nós vamos ler amanhã, o Paulo ele passa pelo 5º e último julgamento nesse contexto, levado ele diante do rei Herodes Agripa II. Ou seja, amado, que há por trás da resistência ao evangelho do Senhor Jesus, o evangelho do reino de Deus, é a influência de poderes que vão tentar, de alguma maneira, nos parar, nos neutralizar, nos impedir de pregar, anunciar o evangelho do reino de Deus a todas as nações. E é interessante que Lucas tira 6 capítulos de Atos, mais de 200 versículos, para poder descrever esses julgamentos, certamente, porque eles são importantes para que a gente medite e perceba o que espiritualmente o Senhor quer falar conosco. O que é interessante é percebermos que, da mesma maneira que Paulo passou pelo ataque desses poderes, foram esses poderes que também se levantaram contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi morto porque o sistema religioso se opôs, os judeus, leitores da Bíblia, que aguardavam o Messias, mas bloqueado pelos seus próprios interesses, vaidades, orgulho, a visão bíblica apenas pelo intelecto, para que a gente apenas controle o sistema religioso em nosso próprio benefício. Isso é o sistema da religiosidade humana, que se opõe à verdade de Deus. Os judeus entregam Jesus e os romanos o executam. O mesmo que Paulo vivencia aqui é muito parecido com o julgamento de Jesus. Inclusive, em ambos os julgamentos, tanto de Paulo quanto de Jesus, a justiça humana reconhece que eles são inocentes. Você percebeu isso? O Senhor Jesus, 3 vezes, Pilatos diz o quê? Não vejo crime nenhum. E aqui, da mesma maneira, 3 vezes é dito sobre Paulo que nada foi visto que poderia, de alguma maneira, condená-lo. Isso mostra, amado, que diante da perseguição que nós vivemos, a igreja vive perseguição. Existe a igreja perseguida, que nós chamamos, dos países onde isso é notório, onde a sua vida corre risco, se você publicamente diz que é do Senhor Jesus. Mas se você é a igreja do Senhor Jesus, você é perseguido, onde você estiver. Mas não é perseguido porque você dá mau testemunho, ou porque você se envolveu com esquemas
políticos errados, ou não é perseguido porque você dá mau testemunho. A perseguição sobre a igreja, ela sempre trará um cunho espiritual contra o evangelho que nós pregamos e vivemos. E mesmo no Brasil, hoje nós somos perseguidos. Se você é de Jesus e a igreja de Jesus, e crê, vive e prega a palavra de Deus na sua essência, certamente muitos têm se levantado contra você, muitos vão te criticar, vão te condenar, porque o evangelho do reino vivido na sua essência, ele gera perseguição desses poderes, que são poderes espirituais. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é principados, potestades deste mundo tenebroso. Ele chega a usar essa expressão, principados, potestades do ar, que eles influenciam, não apenas no sentido de posição geográfica, mas no sentido de eles influenciam a maneira de pensar das pessoas. É um sistema um outro poder paralelo que usa esses sistemas hoje é a própria mídia, que hoje é um sistema, um poder paralelo tremendo, que tem sido usado para o mal, que nós podemos de alguma forma usar para a glória de Deus, mas com muito cuidado. Como as pessoas hoje se desesperam ouvindo áudios, assistindo alguns vídeos, e já emitem opiniões e acreditam em tudo que vem. Então o poder da perseguição contra a igreja, diante da perseguição, como nós devemos reagir? Como o apóstolo Paulo. Ele se defende naquilo que ele sabe que a sua consciência não o acusa, mas ele não nega a essência do evangelho. Ele diz: sim, eu creio em Jesus, eu creio e ele está vivo, ele ressuscitou, eu encontrei com ele, e eu não nego que eu pertenço a ele. Porém, eu não fui lá ofender a religião judaica, eu não entrei lá e fiz o que não deveria, eu não me levantei contra César, eu não sou um rebelde contra o sistema político. Essa é a posição da igreja. A igreja, diante da perseguição, ela deve manter a sua essência, ela só deve ser perseguida com respeito à sua fé genuína em Jesus. A igreja não deve transgredir a lei do Estado, e nem se levantar contra pessoas, ou contra religiões, no sentido de ofender pessoas. Porém, a igreja só é submissa ao governo, ao Estado, quando a verdade de Deus não está sendo violada, e nem a nossa consciência cristã. Quando o governo estabelece uma lei que é contrária à palavra de Deus, nós vamos dizer: nós não nos submetemos a esta lei, nós não aprovamos esta lei. Respeitamos quem quiser, mas a igreja precisa ser uma voz profética, que contraria o sistema político, o sistema religioso controlado pelo homem para o homem. E isso eu não falo de uma igreja apenas, qualquer um de nós pode estar debaixo dessa mentalidade, de viver um espírito de religiosidade, usando tudo que nós conhecemos, inclusive sobretudo a Bíblia, para justificar as nossas preferências e atitudes, seguir apenas aquilo que nós gostamos, e distorcer a Bíblia para que ela fale o que nós queremos ouvir. Isso é sistema religioso, isso é religiosidade. Como a W. Tozer diz, se você só segue do evangelho aquilo que você gosta, não é o evangelho que você está seguindo a você mesmo. Não há cruz. A cruz que a Bíblia diz que nós devemos tomá-la todos os dias para seguir ao Senhor, é todas as vezes que a minha vontade cruza com a vontade do Senhor, eu decido fazer a vontade do Senhor. Eu preciso ler a Bíblia para que ela me purifique, me liberte, me limpe. Eu preciso ler a Bíblia para ouvir o que o Senhor quer falar comigo, e não aquilo que eu gostaria que Deus falasse, senão eu vou distorcê-la para a minha própria destruição. E aí, para tentar ser um pouco mais claro, o poder político, então, é um sistema que controla as pessoas, visando benefícios pessoais, financeiros, de domínio. Esse é o poder político, que deixa as pessoas entorpecidas e embriagadas. Qualquer pessoa que se aproxima de convivência com gente que tem poder, e não só o poder político no sentido de partidário, de governo, mas também o poder do dinheiro. Pessoas que, por ter boas posições e financeiramente são bem desenvolvidas, elas começam a achar que isso é um poder que as estabelece e impõe o que elas pensam, seus argumentos, seus fundamentos, suas ideologias. Amados, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Isso cega os melhores, os mais honestos e sinceros. O poder político, então, nós precisamos fugir disso. E o poder religioso, esse sistema que controla as pessoas com crenças, com
superstições. O que é uma superstição? É toda fé sem base bíblica. E isso não está numa igreja apenas, isso pode estar em qualquer um de nós, como falamos, e como hoje isso está presente no nosso meio evangélico. Pessoas que acreditam no que elas gostam, no que elas querem, fazem certos tipos de orações apenas por benefício próprio, buscam a Deus apenas por favores e se frustram quando não alcançam seus favores. Amado, sinto te dizer, não é o Senhor Jesus que você está servindo. Quem conhece o Senhor Jesus o ama por quem Ele é, o adora por quem Ele é, quer buscá-lo e amá-lo todos os dias da sua vida, ainda que não receba nenhum benefício pessoal, material, ou qualquer que seja. Nós amamos ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo é acusado de muitas coisas, mas só tem uma coisa que ele assume, e que os que o acusaram perceberam. Ele afirma que um certo morto está vivo. Nós somos aqueles que declaramos que o nosso Senhor Jesus está vivo, e Ele governa a nossa vida, e Ele nos cura, Ele nos corrige, Ele nos ensina, Ele nos chama a nos tornar discípulos dEle, e permanecer nele para que a gente permaneça um discípulo. João 15, permanecendo em mim, permanecendo na minha palavra, permanecendo no meu amor, porque essa é a essência do Evangelho, é permanecer em Jesus, amá-lo e romper com toda dominação de influência política ou religiosa. Quando falamos da religião, não falamos de uma igreja específica, ou de não pertencimento a nenhuma igreja, porque a igreja, ela é um organismo vivo, ela é uma família de Deus. Quem ama Jesus, amará a igreja de Jesus e terá uma congregação local, uma família espiritual, um lar que ele pertence, porque o Senhor Jesus que nos salva, Ele salva outros. Tem 7.000 que não se dobram, de remanescentes, tem pessoas de Deus perto da gente, e ainda que numa pequena congregação ou grande, tenhamos a convivência com muitos que não demonstram talvez sinais de evidência de Cristo, nós estaremos ali. Se ali tem um pequeno grupo, nós manifestaremos o reino de Deus ali, porque nós não somos melhores do que ninguém para nos isolar no nosso mundo e dizer, não preciso de igreja. Isso é orgulho, ou é orgulho, é amargura, pessoas feridas, que não se deixaram curar, feridas com o homem, feridos com o sistema. Isso também é uma arma do anticristo. Aqueles que dizem, eu não me envolvo com a igreja, porque igreja, pastor, só quer saber de dinheiro. Na verdade, eles amam o dinheiro, por isso que eles estão também odiando os pastores que estão errados, quando falam só de dinheiro. Tanto quem vai a uma igreja só para dar dinheiro e ganhar, está errado, como aquele que vai e diz, eu não dou nada, porque Deus não quer isso. Os dois amam o dinheiro, porque quem ama o Senhor Jesus, ele vai congregar, ele vai servir ao Senhor com a sua vida e com seus bens, de maneira bíblica e espontânea, e por uma consciência transformada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo está preso, mas a palavra de Deus não está presa. O apóstolo Paulo está preso, mas o poder do mundo, do sistema, não faz retroceder nas suas convicções. O apóstolo Paulo está preso, mas o caráter dele não pode ser acusado por ninguém. Todas as acusações contra ele foram as mesmas contra Jesus, mentirosas, porque as pessoas do sistema político e religioso, quando querem difamar a outros, eles mentem, eles agem com mentira, e a mentira é a arma do diabo. Quem é do Senhor, ama a verdade, anda na verdade, e está disposto a dar a vida, se ele erra, como o próprio Paulo disse, olha, se eu cometi algum erro contra a lei, eu estou disposto a morrer, porque para ele morrer é lucro, o viver é Cristo, e o morrer é lucro para quem é de Jesus. Não tem medo de prisões, não tem medo de açoites, não tem medo da crítica. Nós defendemos a verdade. Mas eu falei do poder político e religioso, também falamos do poder da mídia. A mídia hoje busca controlar as pessoas, os pensamentos, o comportamento e o nosso tempo. 3 coisas que a mídia quer controlar: o poder da mídia, o seu pensamento, o seu comportamento e o seu tempo, nos tornando escravos de uma era digital, nos tornando zumbis que vivem aprisionados aos WhatsApps, ao Facebook, a todo tipo de informação, e vamos nos enchendo com tudo isso e não temos tempo com Deus. O Senhor falou para Elias: Elias, se esconde durante 3 anos. Você quer ser profeta, você quer ouvir o Senhor, se esconde durante 3 anos. Nós não conseguimos nos esconder 3 horas, ficar com o Senhor 3 dias. O Senhor está falando ao coração da sua igreja. Nós precisamos vencer esse sistema que tenta nos controlar, esses áudios sensacionalistas que deixam as pessoas confusas, ao invés de trazer luz, esclarecimento e edificação. Nessa semana nós fomos alvos de mais um áudio mentiroso, diante da tragédia de 2
pastores que se suicidaram no Brasil numa mesma semana. Um áudio percorre e é compartilhado com todos, dizendo que era o pastor, alguns dias antes dele se suicidar. Basta você ouvir e ter a sensatez de perceber que um áudio produzido com aquele fundo musical, com tudo aquilo, e com aquela pastor falando de maneira muito coerente, você percebe que não é o pastor que se suicidaria depois. E as pessoas divulgam, e outra coisa, acerca de suicídio, se tem uma coisa coerente na mídia mundial, é não falar e não divulgar dados sobre suicídio. E hoje a mídia social já perdeu esse vínculo. Ontem, numa TV aberta, estavam falando sobre o suicídio de um político americano, que também era pastor, de maneira irreverente, desrespeitosa. Isso é um sistema maligno, que está tentando multiplicar esta frustração nas pessoas, angústia e o espírito de suicídio liberado através dessas informações distorcidas e da vitimização dos que se suicidam, onde as pessoas começam a dizer: olha, mas ele se suicidou por isso, por aquilo. Amado, nós temos que nos levantar contra esse sistema. Nós temos que ser bíblicos. Judas se suicidou, por quê? Porque não quis se arrepender, porque preferiu se voltar contra a sua vida do que se arrepender e buscar o Senhor Jesus. O tema suicídio é amplo. Além de pastor, eu sou psicólogo, a maioria dos irmãos sabe. Sabemos que há pessoas com uma tendência depressiva, angústias pessoais muito fortes. Procure ajuda, procure pessoas, procure apoio. O Senhor vai te fortalecer e te curar. O Senhor vai te dar vida e vida em abundância. Todos nós temos dias maus, mas o sistema da Babilônia, que ao mesmo tempo gera em todos nós um desejo por consumo, um desejo por uma vida feliz o tempo todo, e um espírito de vitimização, achando que nós não somos ou não temos por culpa sempre dos outros, uma sociedade onde todos são vítimas, ninguém é responsável. Nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos e viver uma vida em Jesus, em Cristo. Isso vai nos fazer mais do que vencedores diante desse sistema. Concluindo, o que faz Paulo permanecer firme, permanecer inabalável, consciente e mantendo a sua integridade diante de toda mentira, prisão, e ele continua feliz, cheio do Espírito Santo, sabe o que é, amado? O poder, que é o poder sobre todos os poderes, é o poder do Evangelho do Reino de Deus, o poder do Senhor Jesus que estava sobre ele, o poder do Espírito Santo que ele recebeu um dia. A Bíblia diz, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o poder da mídia, o poder político, o poder dos prazeres deste mundo da Babilônia, o poder religioso, não vão nos separar do poder do Espírito Santo e do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós possamos viver cheio do poder de Deus, porque a igreja do Senhor Jesus, Jesus está edificando. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, a igreja dele, ele edifica, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Podem matar um homem de Deus, como mataram Paulo, podem nos levar para os tribunais, como vão nos levar, não tenha dúvida, as perseguições vão aumentar no Brasil e no mundo, porque isso é sinal profético. Mas quem estiver cheio do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, permanecerá de pé, amando a Jesus, cheio da alegria de Deus, em qualquer lugar que seja, manifestando a glória de Deus, até o dia da sua vinda, porque o nosso Senhor Jesus está voltando, e essa é a mensagem que nós devemos viver, pregar, amar e ser inspirado por ela, para que todos os nossos dias sejam vividos na presença e para a glória do Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Amém.